Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo, troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e hoje o tema é RPG. A gente vai continuar aqui nossa exploração do The Expanse RPG, cenário sci-fi de primeira linha, que a gente está explorando aqui capítulo a capítulo, né, abordando lore, cenário, sistema, enfim. Eu vou deixar aqui no card a nossa playlist exclusiva do The Expanse. Se você perdeu alguma coisa ou se quiser refrescar a memória, né, se quiser assistir desde o início, você que está chegando agora e ainda não se inscreveu no canal, tá aí para vocês curtirem os vídeos, beleza? Aqui a gente vai prosseguir, estamos no nosso, se não me falha a memória, quarto vídeo sobre o capítulo 12, um dos mais extensos aqui, que vai tratar da arte de narrar, arte de mestrar uma sessão, uma campanha de The Expanse. E hoje a gente vai começar justamente com este tópico aqui, criando aventuras, ou seja, dicas e orientações gerais para você que quer começar a sua carreira de mestre ou quer narrar uma aventura, uma campanha de The Expanse, beleza? Então, o que você precisa ter em mente aqui? Como eu falei em outros vídeos dessa parte aqui da arte de narrar, o capítulo ele vai se preocupar em trazer conceitos gerais, conceitos básicos, né? Se você ainda não conhece, se você ainda não mestrou nenhum tipo de RPG, não necessariamente o The Expanse, tá? Se você já é um mestre experiente, você vai ter algumas coisas aqui já velhas conhecidas, mas é sempre bom a gente dar uma lida para tentar adequar o nosso conhecimento com o clima de jogo, com a experiência de jogo que aquele cenário quer te passar, beleza? Então aqui no Criando Aventuras, ele vai fazer algumas perguntas básicas, né? E vai apresentar algumas regras simples de qual é a história, por exemplo. Então, se você vai começar a narrar uma one shot, uma campanha de The Expanse, o que você precisa ter em mente? Então você precisa primeiro gastar um tempinho aí para identificar os elementos básicos da sua história. Quais seriam esses elementos aqui na visão do livro? Seria a trama geral, né? Ou seja, um esboço básico dos eventos que você quer abordar na sua história e quais são os personagens ou os grupos, né, que estão envolvidos nessa história. Não precisa ser nada extremamente descritivo, não, nem detalhado. Porque a ideia aqui é justamente que você saiba para onde você quer ir, mas que você tenha ali um espaço para manobrar de acordo com o que for acontecendo. Então, de repente, você planejou esse evento mais lá para frente, mas os personagens seguiram por um outro caminho, adianta o evento. Aquele grupo que só ia ser revelado mais lá para frente, já está na hora, já aconteceu um gancho, uma brecha para colocar esse grupo, coloca o grupo logo. Mas se você tem isso na cabeça, é mais fácil de você ter essa manobrabilidade, se é que isso existe, né? Se é que essa palavra existe, para poder manejar melhor a sua história, beleza? Em seguida ele vai falar aqui um pouquinho dos desafios. Os desafios seriam assim: qual é a ameaça que o seu grupo vai enfrentar? Quais são os antagonistas, né? O que eles têm que resolver, né? Qual é o que move eles para resolver a trama da história, né? Contra o que eles vão ter que testar os conhecimentos e as habilidades deles. Seria mais ou menos isso, né? Pode ter, claro, um desafio central e outros pequenos desafios ao longo do caminho, beleza? Em seguida ele vai falar aqui também, olha, do clímax da história. O clímax da história seria justamente o evento principal, né? O grande finale ou alguma coisa assim. O que seria esse evento principal da sua história? Seria uma grande batalha? Seria uma corrida contra o tempo ali? Seria uma grande catástrofe que os personagens precisam evitar? Ou seja, tudo o que veio antes tem que desembocar nesse clímax. Tudo que foi feito, tudo que foi descoberto, investigado antes, tem que levar para esse evento principal, que seria o objetivo final, vamos dizer assim, né? O final da fase, né, da sua história, da sua campanha, beleza? E a gente vai ter também no final, né, encerrando tudo, a conclusão e as recompensas. O que seria isso? É o pós-clímax, ou seja, levando em consideração que os personagens conseguiram suplantar o desafio, conseguiram vencer a batalha final, né, ou impedir a grande catástrofe, nos exemplos que eu estava dando aqui, chegou a hora de você amarrar as pontas soltas que porventura ficaram ali na história, você dá as recompensas dos personagens, né, pelas ações que eles tiveram lá, e também, se for o caso, né, se for o caso de uma campanha mais longa, é o momento também de você colocar os ganchos para a próxima história, ou até algumas pontas soltas que não foram resolvidas propositalmente para servirem de gancho para a próxima história, beleza? Em seguida, o livro vai tratar aqui de algo que ele chama de soluções laterais. Eu achei bem interessante isso. E o que seriam essas soluções laterais? Olha só, o The Expanse, ele é um cenário que ele muitas vezes coloca os jogadores, os personagens, contra situações bem adversas. E para essas situações adversas, acima da média,
né? Muitas vezes são necessárias soluções criativas, para não dizer desesperadas, né? Quem assiste a série, quem já assistiu a série da Amazon, com certeza vai lembrar de vários exemplos ali que o negócio parece que não tem jeito e alguém tem que tirar alguma coisa da cartola ali, dar uma de MacGyver, sei lá, para poder resolver a história. É mais ou menos disso que trata esse tópico aqui das soluções laterais. Ou seja, se você, enquanto mestre, escolher, e você pode fazer isso, talvez alguns digam até que você deve fazer isso, colocar os seus personagens, colocar os jogadores em situações com probabilidades que são aparentemente impossíveis de serem resolvidas, você tem que estar preparado para aceitar manobras criativas, ou seja, soluções fora da caixinha, e dar a esses jogadores uma chance justa de sucesso. Se você está colocando aí uma ameaça absurda, né, absurda que eu digo assim em termos de proporção, tá? Você tem que estar preparado para receber soluções criativas, para não dizer absurdas, nesse mesmo sentido também, de resolução. E você tem que dar a eles uma chance justa de sucesso. Você não pode colocar um negócio absurdo, e aí quando eles vêm com uma solução criativa, ah não, mas isso aí não faz sentido, isso aí não vai rolar e tal. Não, você colocou o desafio, então esteja preparado, e com certeza vai vir alguma coisa, porque jogador é, né, pessoal tinhoso, então vai vir alguma coisa, dê uma chance justa de sucesso se você escolher enveredar por esse caminho, beleza? E olha só, essa questão que eu estou comentando aqui, até de situações fora da caixinha, tanto na questão das ameaças, dos desafios, quanto das resoluções, isso pode envolver também algo que esteja fora ali, né, na margem do sistema de regras padrão. Então, se você vai colocar algo nessas condições, é bom você pensar com antecedência que tipo de regra você vai distorcer ali para criar aquela situação, e até, de repente, dar pistas para os jogadores que eles podem distorcer as regras nesse mesmo sentido para chegar nas famosas soluções criativas e etc e tal. Tá? É uma regra opcional, mas que pode ser muito divertida, de novo, como eu quase sempre falo, se todo mundo estiver de acordo, se todo mundo souber o que está rolando ali, beleza? E você, mestre, esteja com a mente aberta para receber as soluções criativas dos seus jogadores, beleza? Seguindo adiante, vai ter um outro tópico que eu acho interessante aqui da gente comentar, que é justamente a questão do lidando com o cânone. O The Expanse, como eu falei nos primeiros vídeos lá, ele é baseado na série de livros, tá? Eu preciso diferenciar aqui, na série de livros escritas pelo James S.A. Corey, né? Que, salvo engano, somente um foi traduzido para o português, mas a gente tem a série da Amazon, né? A série de TV da Amazon, de streaming, né? O livro não faz referência à série de streaming, tá? Então imagino que ele seja baseado só na questão dos livros, mas de qualquer modo, isso foi transportado de alguma forma para o streaming, né? Então a gente vai ter os personagens canônicos, vai ter as situações canônicas ali. E como é que você vai lidar com isso no seu jogo? O livro vai te apresentar aqui algumas possibilidades para você, de novo, escolher junto com o grupo, ou adequar o que tem mais a ver com o estilo de jogo de vocês, com o que vocês querem que role nas mesas, beleza? Então, quais são as possibilidades? Você pode ter histórias que são inspiradas no cânone, ou seja, você vai usar parcialmente ali um personagem, né, um famoso, alguma coisa assim, mas você não vai alterar o grande esquema das coisas. Ou seja, você pode aproveitar um momento ali que se encaixe na cronologia dos livros para usar aquele personagem. Sei lá, vocês vão encontrar o Miller em séries antes dele sair de lá, antes dele conhecer o pessoal do Rocinante. É uma possibilidade, mas isso não vai mudar o fato de que ele vai sair de séries, que ele vai encontrar aquele pessoal todo, e não vai mudar o destino final dele, tá? Outra possibilidade é você ter o cânone flexível. Aí, você vai manter os eventos principais, mas você pode fazer pequenos ajustes ali. Por exemplo, no episódio que começou, deu início a toda a série lá, a missão de resgate da Canterbury, só quem sobrevive são os personagens principais que estão na série. Mas você pode mudar isso e colocar mais um ou dois sobreviventes ali, que não seguiram viagem com a equipe principal, vamos colocar dessa maneira. Podem ser, inclusive, personagens de jogadores. E assim você vai fazendo, pegando eventos-chave do cânone, que você não vai mudar o resultado final, mas você pode fazer um pequeno ajuste aqui e ali. Gente que ia morrer sobreviveu, gente que sobreviveu morre, esse tipo de coisa, né? Distorcendo um pouquinho ali os fatos, mas sem gerar uma grande mudança no rumo das coisas, beleza? Você pode, o que é o mais simples, né? Ignorar completamente o cânone. Ou seja, aí você tem liberdade total para fazer o que você bem entender, né? Levar as coisas para um outro rumo, inclusive aproveitar algumas coisas. Tipo assim, em vez de ser a equipe da Rocinante que vai ter contato e investigar toda a questão da protomolécula,
podem ser os seus jogadores que vão fazer isso, né? E aí a história vai descambar para um rumo completamente diferente, enfim, né? As possibilidades aí ficam 100% abertas, beleza? Claro, como sempre, você precisa conversar com seus jogadores para que todo mundo esteja ciente disso, porque você não pode estar, por exemplo, fazendo uma história que ignora completamente o cânone e os jogadores estão pensando que eles estão jogando algo que está relacionado ali com o cânone. Então isso precisa ficar claro para todo mundo, beleza? Assim, seguindo adiante, para a gente já encerrar esse capítulo, esse tópico, melhor dizendo, ele vai falar aqui da questão dos mistérios e da questão das conexões e subtramas. O que seriam isso? Os mistérios seriam situações que não foram resolvidas, mesmo na história cânone, né? Que você pode, de repente, aproveitar essas brechas e colocar isso na sua história. Por exemplo, o exemplo que ele dá aqui no livro. A natureza real da protomolécula não foi explicada, nunca foi descoberta nas histórias. Ou se você quiser, você pode fazer isso. Agora, isso é complicado se você tiver, por exemplo, seguindo o cânone. Porque vai que lá pra frente alguém escreve uma história oficial que vai resolver isso, o seu jogo já fugiu do cânone. Não que isso seja um grande problema, né? Mas só esteja ciente dessa possibilidade, beleza? E por fim, pra gente fechar esse vídeo aqui, vão ter as conexões e subtramas. Sempre que você estiver criando uma história, quanto mais conexões e subtramas você conseguir colocar que se interliguem com os seus personagens, melhor. Ou seja, um exemplo que eu acho bacana é aquele do fio, da ponta do fio. Você encontra uma ponta do fio, ele vai puxando e vai descobrindo coisas cada vez maiores em um grande emaranhado de coisas. É mais ou menos por aí. Então a sua história pode começar pequenininha ali, como é o próprio caso do The Expanse, né? Você tá ali numa missãozinha besta de pegar um pedaço de gelo ali no asteroide, tá, para fazer água, e acontecer alguma coisa, e aí você vai investigar aquilo ali e descobre algo maior, depois algo maior, até uma grande conspiração, até uma protomolécula, entendeu? Só que o ideal é que esses eventos sejam de alguma forma conectados também com a história dos seus personagens. Então você pode descobrir lá pelas tantas que é algum aliado ou familiar de algum personagem dos jogadores lá, que está por trás disso tudo, que ele está envolvido ali, um filho rebelde que tá envolvido com um grupo perigoso, que acaba atacando o grupo dos jogadores. Enfim, uma porção de possibilidades que existem, mas que quando você consegue concatenar isso e amarrar isso direitinho, torna o seu jogo mais coeso e mais interessante para os jogadores, porque querendo ou não, desde que faça sentido, lógico, eles vão ter a história deles se misturando com a história da sua campanha. E isso, em tese, aumenta o interesse dos jogadores pela história e faz com que todo mundo esteja mais focado ali no jogo, porque aquilo vai afetar diretamente a história do personagem ou o desenvolvimento do personagem. E eles não são só ali heróis genéricos que estão passando fase por fase da sua história, da sua campanha, beleza? Bom, isso era o que a gente tinha para comentar hoje, espero que vocês tenham curtido. Quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, deixa aí o seu like, o seu dislike, seu comentário. Não deixe de conferir as sugestões de vídeo que vão aparecer aqui no finalzinho, e a gente se encontra na próxima resenha.